Olá, meninos, estamos aqui para mais uma aula de arte. Bem, nós vamos continuar aí no nosso livro, né? Na aula passada nós falamos sobre o fauvismo, falamos mais um pouco sobre os movimentos, né, do modernismo no mundo, e hoje nós vamos voltar para o livro, tá? Então, enquanto vocês peguem aí o livro, por favor, na página 168. Enquanto vocês pegam, eu vou compartilhando a tela com vocês. Aí, vamos lá. Olha lá. Bando de Teatro Olodum. O que seria o Bando de Teatro Olodum? Né? Foi fundado em 1990, resultado de uma parceria entre o Grupo Cultural Olodum e os diretores Chica Carelli e Márcio Meirelles. Assim surgiu a Companhia Negra de maior popularidade e tempo na vida da história do teatro baiano. Então, essa é a Chica Carelli, né, e o Márcio Meirelles, que foram os cofundadores aí do Bando de Teatro Olodum, juntamente com o Grupo Cultural do Olodum, né, com a ONG, né, a parte da ONG do Olodum, que o Olodum faz para ensinar música, dança, teatro e tudo mais. Então, o Bando de Teatro Olodum seria formado para criar, né, histórias, principalmente, né, ligadas à cultura negra, através do teatro, tá? Nas peças montadas pelo grupo, trazem discussões sobre temas raciais e sociais. Nelas, os atores usam a palavra, a dança e a música para contar histórias, sempre com referências à cultura afro-brasileira e à religiosidade do candomblé. Então, aqui é até importante vocês grifarem, né? Ele faz como se diz assim, um trabalho contra o preconceito acerca do afro-brasileiro, acerca do preconceito contra a religião do candomblé. Então, eles mostram a realidade, eles mostram, né, essas situações através da arte, através do teatro. A primeira peça realizada pelo grupo chama-se Essa é Nossa Praia, contando com 22 atores, estreou em janeiro de 1991, na antiga Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, que ficava no Centro Histórico de Salvador. A peça fala do cotidiano sociocultural de Salvador e foi escrita por Márcio Meirelles a partir de exercícios de improvisação feitos com os atores. Além de trabalhar com peças escritas especialmente para o grupo, o bando também já realizou montagens de textos de outros atores, como do inglês William Shakespeare, dos alemães George Büchner e o Bertolt Brecht. Lembra do Brecht, que nós já falamos quando nós falamos do teatro, né? O teatro contemporâneo, nós falamos das obras do Brecht. A sua peça de maior sucesso na história do grupo foi Cabaré da Raça. Só que vocês viram que é um raça com R bem arrastado, né? Então não fala Cabaré da Raça, fala Cabaré da Raça. Tá? Encenada pela primeira vez em 97 e permanecendo em cartaz por muitos anos. Foi inspirada em uma revista dos anos 90 que falava sobre os negros brasileiros, chamada Raça Brasil. A peça combinava um desfile de moda com um talk show televisivo que trazia como discussão central a identidade da raça e as suas várias possibilidades. Aí, o que é um talk show?
Olha lá, um talk show é um programa de rádio, televisão, internet, em que as pessoas em destaque se destacam em diversas áreas, são entrevistadas ou conversam entre si. Por exemplo, o programa Conversa com Pedro Bial, o programa do Jô Soares, tinha um programa da Marília Gabriela, tem um programa, né, famosíssimo da Oprah. Então, esse tipo de programa em que as pessoas famosas ou pessoas que se destacam naquela área de trabalho, elas são entrevistadas, ele é chamado de talk show, tá? E aí, olha lá, aqui vocês têm uma foto, né, do grupo, do bando Olodum, durante a apresentação do Cabaré da Raça, em 2017. Então, ele foi criado em 1900, encenado pela primeira vez em 97 e ficou aí em cartaz durante vários anos, por isso que é a principal obra do bando do Teatro Olodum. Aí aqui vocês têm o Mestre King. Quem que seria o Mestre King? Né? Aqui ele está em 2015, durante as gravações do documentário Raimundos. Mestre King e as figuras masculinas da dança na Bahia, né? De Bruno de Jesus. Raimundo Bispo dos Santos, mais conhecido como Mestre King, ele faleceu em 2018 depois. Foi um coreógrafo e professor de dança nascido na Santa Inês, na Bahia. Mestre King levou alguns anos até se dedicar à dança como profissão. Cantou durante 10 anos no coral Mosteiro de São Bento e chegou a trabalhar na Marinha. Foi o primeiro homem negro formado pela Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, para onde voltaria anos depois como professor. O contato que teve com o maculelê, lembra que nós falamos um pouco, né, sobre capoeira, maculelê? Aí aqui tá, ó. Assim como a capoeira, o maculelê é uma manifestação que envolve música, coreografia e movimentos de luta. Essa manifestação não tem origem exata, mas acredita que tenha surgido em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Alguns dizem que suas raízes são apenas africanas, mas estudiosos acreditam que ela também tenha raízes indígenas. A coreografia tem como base a simulação de uma luta tribal, em que os dançarinos usam bastões pequenos de madeira chamados de grimas, com os quais lutam no ritmo da música para contar a lenda de um guerreiro, maculelê, que sozinho defendeu a sua tribo de outra tribo rival, usando apenas esses pequenos pedaços de madeira. Durante a execução do maculelê, o atabaque, instrumento de percussão, é usado para marcar a coreografia. Então, se vocês puderem aí, depois pesquisa lá no YouTube, maculelê, que vocês vão ver essa dança, tá? E a capoeira foi importante na sua criação na dança, que chamou a atenção por misturar elementos das danças folclóricas e tradicionais brasileiras e chás do candomblé. Mestre King ficou conhecido por ter sido professor de importantes dançarinos brasileiros. Um deles é Bruno de Jesus, que também dirigiu o documentário a respeito da vida e obra do Mestre King, chamado Raimundos, Mestre King e as figuras masculinas na dança na Bahia, lançado em 2016. O filme conta com o depoimento do próprio Mestre King e de artistas que foram influenciados por eles, tanto como alunos como apreciadores de dança. Bom, então o Mestre King, ele faz parte da parte, né, das coreografias, das danças do grupo, né, do bando de teatro, que também utiliza muito a linguagem da dança. Por que o bando do Teatro Olodum é importante? Grandes nomes, né, da dramaturgia brasileira, né, grandes atores brasileiros começaram no Teatro Olodum, como, por exemplo, o Eric Silva, que faz comédia, o Lázaro Ramos, o Wagner Moura, contanto que o Lázaro Ramos e o Wagner Moura eram da mesma época, Vladimir Blitzer.
Então, vários atores famosos, reconhecidos até mundialmente, o Wagner Moura, por exemplo, né, reconhecido mundialmente pelo seu trabalho, eles começaram ali, no Teatro Olodum, né? Então, olha só, a mudança que o estudo, que a arte trouxe para a vida deles, né? Através do grupo de teatro, de uma ONG, né, do Olodum, eles conseguiram se formar como atores e ter a trajetória brilhante que eles têm hoje. Aí aqui, palavra do artista, né? Comecei a misturar as coisas, aí comecei a esterilizar os movimentos tradicionais dos orixás para a dança. Aprendia na Universidade Federal e levava para o Serviço Social do Comércio, onde eu ensinava. Daí saíram Augusto Unubu, Zebrinha, Gilberto Bahia, e começaram a fazer uma movimentação e o fundo musical era o atabaque. Essa é a palavra do mestre King, né? Que é este aqui que está dançando. Bom, aqui depois vocês façam a leitura, por favor. Façam a leitura da página 170, da página 171, que vai falar um pouco aí sobre, um pouco mais, né? Sobre a capoeira, sobre o maracatu e a congada, ou seja, elementos da cultura afro-brasileira, né? Que são considerados patrimônios culturais imateriais, que nós já conversamos aí sobre eles. Então, façam, por favor, a leitura dessas páginas, marquem aí, façam assim que a aula acabar. E aí, nós vamos para essa parte, olha lá. A arte pode transformar uma comunidade? E aí, o que vocês acham? Com certeza pode, não é? A arte, ela pode transformar a realidade de uma comunidade, sim. Ela pode fazer com que as pessoas se expressem, se desenvolvam e consigam melhores resultados para a vida profissional. Por exemplo, muita gente que é tímida vai fazer aulas de teatros para vencer essa timidez e conseguir, por exemplo, se tornar aí um advogado, uma pessoa em que tem que falar em público. Então, a arte, ela realmente tem o objetivo de transformação, sim, tá? Aí, olha só. No decorrer do trabalho desta unidade, vimos que a arte pode nos ajudar a ter mais consciência de nós mesmos diante de situações de opressão e contribuir para a valorização e resgate das raízes culturais de uma comunidade. Em nossos estudos, vimos que o teatro pode fazer com que as pessoas convivam melhor, de forma mais justa, ao possibilitar que todos reflitam sobre suas atitudes, repensar a realidade, mudem suas ações e dialoguem sempre, afinal, dialogar é a principal ferramenta para vivermos juntos. E foi isso que Augusto Boal trouxe para o teatro. O teatro do oprimido faz com que as pessoas oprimidas e opressoras se expressem e, em conjunto com o grupo, busquem soluções para suas angústias. Aqui vocês estão vendo, ó, alunos, né? E a professora do GTO, que é o Grupo do Teatro do Oprimido, do Rio de Janeiro, em 2015. E aí, aqui embaixo, ó, uma apresentação do Olodum em um festival de música em Salvador. Vimos também que é possível resgatar e recriar manifestações artísticas, como as músicas, a fim de recuperar sua história, valorizando assim as tradições de um grupo e transformando sua visão de mundo e o ambiente em seu redor. O trabalho do Olodum, por exemplo, resgata a história do bairro do Pelourinho, em Salvador, local onde os africanos escravizados eram punidos publicamente, e valoriza, por meio da música, as raízes culturais afro-brasileiras, além de celebrar o carnaval e o axé, ou seja, a energia vital necessária para produzir transformações positivas na comunidade afro-brasileira, trazendo mais autoestima e alegria. Axé significa isso, né? Significa energia vital, né? Então, quando às vezes tem pessoas que meio que complementam a outra desejando axé para ela. Então, se alguém falar isso para você, ela não está te desejando mal.
ela está te desejando uma boa energia positiva, uma energia vital, positiva, luz para a sua vida, tá? Hoje em dia, o Pelourinho é um espaço de celebração da africanidade que existe no Brasil. Então, fez com que as pessoas, o Olodum, ele conseguiu fazer com que as pessoas valorizassem essa cultura afro, se sentissem fortes, poderosas, né? E realmente ressignificassem, não tivessem vergonha das suas raízes, das suas ancestralidade, né? Da cultura mesmo em si, trazida aí pelos negros escravizados. Ao apreciarmos e produzirmos obras de arte, portanto, descobrimos como é possível expressar os sentimentos e pensamos em relações às questões sociais que nos afetam. Além de refletir sobre a importância da participação, do diálogo, dessas ações afirmativas para a transformação de uma comunidade, no entanto, quando pensamos em transformação social, em geral, lembramos apenas dos problemas que fazem parte da nossa comunidade e das dificuldades em encontrar soluções. E assim, o pessimismo pode tornar mais difícil as mudanças necessárias, pois ele diminui nossa energia e o nosso desejo de mudança. As adversidades, assim como as soluções propostas, atingem todos e, portanto, devem ser analisadas coletivamente e vivenciadas de modo alegre, cheio de energia e vontade de mudar. Razão e emoção juntas podem mudar situações ruins. Se não forem compreendidas, tendem a causar conflitos que seriam evitados como uma simples conversa. Mas será que existem outras manifestações artísticas capazes de promover transformações e ajudar a contornar conflitos? Bem, nós vamos agora começar a ver o impacto das artes circenses na comunidade. Um outro tipo de arte capaz de transformar, capaz de sensibilizar, né, e contornar conflitos, de trazer ascensão para uma classe menos favorecida e tudo mais. Então, aqui vocês estão vendo, olha só, uma imagem, né, de malabaristas da trupe Circus, em 2015, e o malabarismo é uma das atrações circenses que exige muita concentração e habilidade dos artistas. Então, a pessoa ela precisa se concentrar, ela precisa ser ágil, rápida, né, para ela conseguir elaborar ali e se apresentar. Então, a arte circense, além dela ela traz disciplina, ela traz concentração, ela traz um benefício tanto para o físico, como também ela pode trazer a transformação social dessa pessoa, a pessoa consegue se expressar melhor, né? Aí, olha só, a arte pode unir as pessoas com o propósito de buscar a transformação de um grupo ou de uma comunidade, né? Entre as possibilidades que a arte apresenta de proporcionar modificações e melhorias está o circo, com sua alegria e seu encanto milenar. Os espetáculos circenses são construídos e produzidos coletivamente, com artistas que desempenham funções diferentes e que, juntos, levam alegria e entusiasmo para o público, fazendo da vida um verdadeiro espetáculo. A arte circense baseia-se na magia, na superação de limites e no encantamento. Ela faz o uso de diversas linguagens artísticas, como o teatro, a música, a dança, as artes visuais. Por isso, é considerada uma forma estética híbrida. Eu quero que vocês grifem essa parte. Ó. Então, o que é uma arte híbrida? Uma arte híbrida é uma arte que mistura as coisas. Então, no caso da arte circense, ela é uma arte que ela mistura todas as linguagens artísticas. Ela mistura teatro, ela mistura música, dança e artes visuais, tanto no figurino como na maquiagem, né, como nos efeitos especiais. Então, ela mistura todas as 4 grandes linguagens artísticas para produzir um espetáculo para o público.
Também reúne uma diversidade de modalidades que podem ser apresentadas e trazem vários tipos de acrobacias, saltos, malabarismo, mágica, humor e palhaçaria, como veremos mais adiante. Então, além de tudo, existem essas técnicas de arte circense, né? Acrobacias, saltos, malabarismos, mágica, humor e palhaçaria. Antigamente, os circos mais tradicionais, porque existem os circos tradicionais e os circos contemporâneos. Os circos tradicionais praticamente deixaram de existir. O que era esse circo tradicional? Ele fazia uso também de animais, não é? Nos seus espetáculos. Então, vocês viram que aqui, ó, não fala domador, né, de animais, não fala nada disso. Por quê? Porque hoje em dia foram se tornando proibidos em vários países o uso de animais, porque esses animais não eram bem tratados em alguns circos. Então, acabou que o circo passou a ser a buscar lá nas suas raízes, porque o circo ele começa com os malabarismos e as acrobacias. E aí eles voltam lá para essas raízes para criar espetáculos, né, que envolvam esses aspectos, né, essas linguagens artísticas que o artista pode fazer com o próprio corpo, né, e não usa mais animais. Agora, o circo contemporâneo, ele vai utilizar tecnologia, efeitos especiais, para trazer essa magia do circo, aí essas acrobacias, esses saltos, a mágica, o humor, a palhaçaria, para num contexto mais contemporâneo, como, por exemplo, o Circo du Soleil, que faz aquele espetáculo grandioso com música, dança, efeitos sonoros, efeitos especiais e uso de muita tecnologia na produção final dos artistas que são praticamente atletas. Não pode dizer que eles não são atletas, porque o dia a dia de treino deles é um treinamento de atleta para conseguir fazer todos aqueles saltos, todos aqueles malabarismos e aquelas acrobacias que eles fazem, tá? Aí aqui vocês estão vendo uma foto, ó, dos palhaços do grupo Mactube de Ilhéus, na Bahia, de 2013. O circo, como conhecemos hoje, começou a se desenhar durante o Império Romano. Desde então, já passou por muitas fases. Na pintura O Circo, de Jorge Seurat, produzida ao lado, ó, essa pintura ela foi pintada em 1890 e 1891, podemos ver uma apresentação com cavalos em um picadeiro circular cercado de arquibancadas. Esse tipo de espetáculo, esse tipo de circo que tem as arquibancadas em volta de um palco circular e aquela tenda, né, de circo mesmo, ele surgiu em 1768 na Inglaterra, quando o ex-militar o Philip Astley, contanto que tem vários circos que se chamam Circo Astley, em homenagem a ele, ele criou um anfiteatro real das artes, onde aconteciam apresentações com cavalos. Para deixar as apresentações mais atraentes, Philip passou a alternar as exibições de cavalos com cenas de palhaços, acrobatas e malabaristas. Atualmente, no entanto, existe uma importante preocupação com o bem-estar dos animais, o que resultou na criação de leis em muitas cidades e estados que proibiam a apresentação de animais nos espetáculos de circo. Então, é o que eu falei, né? Uma das grandes mudanças do circo tradicional, que seria esse, ali na lona, né? Em formato circular, o palco em formato circular com a arquibancada em volta, uma das grandes mudanças foi a deixar de usar animais, que antes eles usavam animais, como cavalos, leões, elefante. Por exemplo, eu, quando era criança, a primeira vez que eu vi um elefante de perto, não foi zoológico, nada, foi no circo, né? Que veio aqui na cidade de Severina, e eles tinham um elefante. Então, isso já não, depois de um tempo, já não pôde mais. Aí, já eu vi em circo chimpanzés,
poodles, vários poodles que faziam, né? Andava de bicicletinha, fazia vários truques. Então, eles usavam vários tipos de animais, mas pelos maus tratos, né? Por questões de maus tratos, foram criadas leis em que vários países foram proibindo os usos de animais. E aí, o que aconteceu? O circo foi morrendo, foi deixando de existir, porque sem os animais as pessoas não se sentiam atraídas pelo circo. E é aí que vem o uso da tecnologia, projeções, efeitos especiais, para poder trazer de volta essa magia para o circo através das acrobacias e tudo mais, sem o uso de animais. Em meados do século XX, com a popularização da televisão, o circo tradicional começou a perder público. Foi nesse contexto que se propagaram as escolas de circo. Inicialmente, essas escolas eram voltadas apenas para os filhos e familiares circenses, a fim de manter essa tradição. Entretanto, com o tempo, o público, especialmente os mais jovens, passou a ter interesse nessa arte e trouxeram novas experiências e estéticas. Assim, as novas gerações circenses deixaram aos poucos de ser exclusivamente familiares e passaram também a contratar artistas para alguns números específicos. Dessa forma, a organização do trabalho e as características dos espetáculos foram mudando. Porque o circo tradicional ele era muito familiar, então eram famílias inteiras que viviam no circo, e isso ia passando de geração em geração. Com esse advento da televisão, em que o circo perde o seu público, eles começaram, então, a criar essas escolas de circo, e aí não necessariamente mais precisava ser da família para aprender essa arte circense. E aí, com isso, eles começaram a também contratar artistas, como, por exemplo, o Circo de Soleil, ele contrata os artistas, né? E aí, esse circo também recebe o nome de circo social, tá? Também nesse cenário que surge o circo social, um modo de entender o ensino dessa arte com o objetivo de desenvolver não só habilidades circenses, mas também a cidadania e a inserção social, com aula de malabarismo, contorcionismo, acrobacias e palhaçaria, por exemplo. Os educadores dos circos sociais projetam um mundo mais integrado e solidário e levam as crianças e os jovens a ter perspectivas de futuro, né? Novas perspectivas para o futuro. Então, esse circo social, eles fazem como se fossem ONGs que fazem trabalhos sociais para crianças carentes, ensinando, dando aulas de malabarismo, contorcionismo, acrobacias, palhaçaria e tudo mais. Vamos conhecer melhor o trabalho de um grupo de artistas apaixonados pelo circo e pela transformação social? Observe as imagens a seguir. Olha lá, essas duas imagens, né? Nós estamos vendo, são cenas de um espetáculo. Um dia de circo na praia. Uma aventura inusitada da Trupe Circos, que faz parte da Escola Pernambucana de Circo. E essas fotos foram tiradas em 2015. Que arte circense vocês estão vendo nelas? Vamos lá. E aí, o que vocês acham? Essa daqui é o malabarismo. Eles vão fazer o malabarismo, só que não com bolinhas, né? Com os chapéus. Tá vendo? E essa daqui seriam as acrobacias, né? Seriam os grupos que se juntam, grupo de artistas que se juntam e vão fazendo saltos e acrobacias. Tá bom? A arte da Trupe Circos. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ver alguns exemplos, ó, né, de arte que são ensinadas na Trupe Circos. Vocês viram que a Trupe Circos, ela é uma escola, né, de circo, que fica em Pernambuco. Então, o que seria desenvolvido? Que tipo de arte eles desenvolveriam?
Então, olha só. Um dia de circo na praia, uma aventura inusitada da Trupe Circos com direção de Fátima Pontes, estreou em 2014, no primeiro Festival Nacional de Circo Social de Toledo, no Paraná. E mais tarde percorreu em turnês 3 capitais do Nordeste, João Pessoa, Natal e Aracaju. O espetáculo conta os desafios vividos pelas palhaças Carambola e a May, para realizar o sonho de conhecer de perto o litoral. Então, o sonho das palhacinhas Carambola e a May era ir para a praia. Então, esse espetáculo, ele conta aí toda essa história, né, dessas palhaças, e, é lógico, acrescentando acrobacias, acrescentando malabarismo, acrescentando todos os tipos de artes circenses que existem hoje em dia, tá? Tão logo que chegam à praia, as duas encontram seu primeiro desafio. Uma agitada avenida as separa do mar, impedindo-as de chegar no seu destino. Aí o caos urbano e as dificuldades que as duas têm de acessar a praia são expressos por malabarismos com cones de trânsito, bolas de futebol e chapéus, como os vendidos na orla, além de acrobacias variadas, inclusive com monociclos. Ao final, depois de muitas aventuras, as duas realizam o sonho de entrar no mar. Observe as imagens a seguir, que retratam diferentes momentos do espetáculo. Olha lá, acrobacia com os cones, né? O hibridismo com os monociclos, equilibrismo, gente, hibridismo. Equilibrismo com os monociclos. Depois, malabarismo com bola de futebol, tá vendo? Acrobacias também, né? Como se fossem os banhistas na praia, ó, com roupas de banho. E aí, sobre esse grupo. A Trupe Circos é formada por um grupo de jovens unidos pela paixão ao circo. Sua proposta é construir oportunidades de formação cultural e qualificação profissional da arte circense para os jovens artistas e também fazer o público refletir sobre questões sociais e urbanas. A trupe é dirigida por Fátima Pontes, atriz, produtora cultural, professora de teatro, coordenadora da área executiva e artística da Escola Pernambucana de Circo. Bom, primeiros brincadeiros, a trupe, né, ela fez já 9 espetáculos. Os primeiros chamava Brincadeiras no Picadeiro, em 2000, Elementos, 2002, Vendedor de Caranguejo, 2004, Estradas Cruzadas no Circo, 2006, Presepadas, 2008. Então, assim, ela costuma, de 2 em 2 anos, renovar o seu espetáculo, né? Em 2005, o grupo participou do 11º Festival Janeiro de Grandes Espetáculos na cidade do Recife, em Pernambuco. O espetáculo Vendedor de Caranguejo recebeu 4 prêmios, entre os quais foi o de melhor espetáculo infantil. Se vocês quiserem, meninos, acessar, vocês podem acessar o site do Trupe Circo, aí por esse endereço eletrônico aqui, tá bom? E aí vocês aprendem e conhecem um pouquinho mais sobre essa trupe. As apresentações da trupe sempre mesclam circo e reflexão, levando os artistas e o público a pensar sobre os problemas sociais que a juventude vive. Esse foi um grande avanço para as produções de circo, porque quando tinham os animais, eles iam fazendo várias apresentações, sem contar uma história. A partir do momento que tiraram aquele ambiente familiar do circo, que tiraram o uso de animais, e o circo começou a se tornar realmente mais um espetáculo, eles passaram a contar histórias que levavam também à reflexão. Isso é uma das coisas bem importantes trazidas, né, pelo circo contemporâneo, né? Já que não pôde
usar animais, então eu vou ter que contar uma história, vou ter que atrair a atenção daquele público de uma outra maneira, né? Então, essa é uma das contribuições. As cenas, os números circenses e as coreografias desse espetáculo levam a reflexões pessoais e coletivas sobre o motivo de existir tanta violência entre os jovens e sobre o que os leva a conviver com ela de uma forma tão natural. Então, um dos objetivos é refletir aí sobre a realidade, né, do jovem brasileiro hoje em dia. Aqui vocês estão vendo a foto da sede, né, da Escola Pernambucana de Circo, lá no Recife. A Trupe Circos está vinculada ao projeto de formação artístico-pedagógica de adolescentes e jovens criado pela Escola Pernambucana de Circo. O objetivo desse projeto é inserir os jovens no mercado de trabalho artístico e educacional. Os educadores de Escola Pernambucana de Circo acreditam que a arte constitui um canal privilegiado para a construção de identidades individuais e coletivas e possibilita novos horizontes profissionais para os jovens, como, por exemplo, acesso à faculdade para essas pessoas mais carentes, acesso ao mercado de trabalho. Muitas dessas escolas de circo saem para trabalhar, por exemplo, no Circo de Soleil, ganhando bons salários. Outros vão para outras áreas, mas aprenderam regras, aprenderam disciplina, foram tirados da marginalidade, foram tirados da violência, do crime. Então, a arte, ela tem essa ação transformadora, ela transforma a realidade social daquela criança. Aquela criança que quer ficar para a rua, que podia se tornar aí um traficante, ele não, ele vai para uma escola de arte e ele muda a sua realidade, tá? Falando sobre isso, de mudar a sua realidade, eu quero que vocês assistam, eu vou colocar, né, vou colocar no Classroom para vocês, esse link, que eu estou passando o mouse aqui, ele é um documentário sobre o bando do Teatro Olodum, tá? Ele é um documentário de mais de 20 minutos, então não daria tempo de passar aqui na nossa aula. Então, como tarefa de arte de hoje, eu vou deixar para vocês esse link lá no Classroom, e vocês vão assistir, e depois eu quero que vocês façam aí um pequeno texto respondendo essa questão. Por que o bando do Teatro Olodum contribui para a mudança da sociedade envolvida? Por que esse tipo de arte, como esse da trupe, né, do circo, e esse do Teatro Olodum, eles promovem a mudança social? Um pouco dessa resposta eu acabei de dar, né? Falando, mudando a realidade das pessoas que participam desses projetos, né? Tirando eles da marginalidade e dando um rumo na vida, seja para os estudos, seja para a própria arte, né? Seja para continuar envolvido em arte, ou seja para se desenvolver, para se comunicar melhor, para ter mais oportunidades em outras áreas da vida. Tá? Então, eu vou deixar, porque ele é um pouco comprido, né? Ele é um pouco grande. Então, eu vou deixar esse vídeo para vocês verem em casa e responderem essa questão. Bem, para finalizar a nossa aula de arte, que não termina, nós não vamos parar de falar de arte circense na nossa aula. Na nossa próxima, né, aula, nós vamos continuar falando sobre arte circense. Mas para finalizar essa aula de hoje, eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre arte circense. Então, eu vou desligar, né, o meu áudio para que vocês possam ouvir o vídeo. Respeitável público, vamos começar agora a falar um pouco sobre a história do circo. Você conhece um pouco de como tudo isso começou? O circo é um espetáculo artístico itinerante que leva cultura onde muitas vezes nem o Estado chega.
Vemos os circos de hoje com suas cores e números incríveis, mas não foi sempre assim. O circo moderno surgiu com apresentações acrobáticas com cavalos. Eram arenas sem qualquer cobertura e seu formato circular era para facilitar as acrobacias em cima dos cavalos. Esse era o circo de cavalinhos. Até que o inglês Philip Astley teve a ideia de incorporar outras atrações ao espetáculo, como malabarismo, palhaços, saltimbancos. Eram artistas de rua que faziam apresentações ao chapéu. Passava-se o chapéu e cada um contribuía com o que podia. E esse circo tinha um grande problema. Toda vez que chovia, não tinha espetáculo, porque não tinha nada cobrindo o espaço das apresentações. Foi então que nos Estados Unidos eles colocaram a lona em cima do circo, o que nos remete aos circos de hoje em dia. A chuva já não era mais um grande inimigo e as condições climáticas já não atrapalhavam mais o espetáculo. O circo também era um lugar de apresentações bizarras. O teatro e apresentações musicais também eram espetáculos apresentados no circo. Afinal, o circo veio antes da televisão. E esse era um espaço bem propício para apresentações artísticas. E teve também um momento em que o circo era um zoológico ambulante, com apresentações de elefantes, tigres, ursos. Aqui no Brasil, esse circo foi muito popular, como o Circo Beto Carreiro, que viajava muitas cidades, mostrando habilidades dos animais treinados e adestrados. Às vezes, acontecia acidentes com os animais. Afinal de contas, ninguém perguntou para o elefante se era essa a vida que ele queria. Perguntou, senhor elefante? Para proteger os animais, esta prática está proibida no Brasil e o circo precisou se reinventar. Parecia que o circo não ia resistir, mas então apareceu uma outra modalidade de circo, o circo do humano, que buscava apresentações artísticas com grandes habilidades físicas, muitas vezes trazendo ex-ginastas, como é o caso do Circo du Soleil. O circo tradicional, que era uma grande família circense, passada de pais para filhos, de geração para gerações e gerenciados pela própria família, passou a buscar talentos em diversos lugares. Foi perdendo um pouco da sua tradição familiar. Muitas escolas de circo passaram a surgir. E até a escola formal trouxe o circo para o seu interior, muitas vezes ligada à aula de educação física e de arte. Neste momento, o circo continua em transformação, cada vez mais tendo que inovar para continuar existindo e sendo relevante na era tecnológica que nos encontramos. Espetáculo Ovo, o mais brasileiro do Cirque du Soleil, chega ao país. A produção, que está em turnê desde 2009, já emocionou mais de 5 milhões de pessoas. Com as cores e ritmos do Brasil, o show enaltece nossa cultura e se baseia no universo vibrante dos insetos e da natureza. I'm very excited to be here for this. This show was created, and I feel like every time I perform, we should be performing here for the show. A chegada de um ovo misterioso no universo colorido dos insetos causa uma grande bagunça.
Todos eles ficam intensamente curiosos com esse novo inseto estrangeiro e a aceitação das diferenças entra em cena. O primeiro espetáculo do Circo du Soleil, dirigido por uma mulher, tem uma história atemporal e conta com uma trilha musical bastante rica, passando por ritmos típicos do Brasil, como a bossa nova e o samba. É muita expectativa e a gente quer agradar vocês, a gente quer botar todo o nosso coração, nosso amor no show, e a gente faz isso em todos os lugares do mundo, mas em casa tem um gostinho especial, né? Em São Paulo, os espetáculos acontecem de 19 de abril a 12 de maio de 2019, mas os ingressos já estão à venda pelo site tudos.com.br e bilheterias oficiais. Oi, galera! Sou Neiva Nascimento, Ladybug, do espetáculo Ovo do Circo du Soleil. Espero vocês ano que vem. Show Ovo. Beijos! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Meu bem, cadê você? Eu vim somente pra te ver. Meu bem, cadê? Eu vim aqui só pra te ver. Bem, então no primeiro vídeo, né, vocês puderam perceber ali um pouco da história, né, do circo, como a gente vê hoje, porque o circo, ele surge desde o Império Romano, como vocês viram no livro, só que eram espetáculos, né, de acrobacias ali. O circo, como a gente conhece, foi criado pelo inglês, né, o Astley, e aí sim, ele passa a ter aquele formato circular de apresentações e tal. Depois, nos Estados Unidos, ele ganha a lona e ele segue sendo essas apresentações aí bem familiares, né? Que eram espetáculos que eram passados de pai para filho e tal, e utilizavam os animais. Alguns países ainda hoje liberam o uso de animais, mas são poucos. A maioria dos países proibiu, devido aos acidentes e aos maus tratos, né? O Brasil foi um desses, o Brasil proibiu. E com isso, com o advento da televisão, da internet e com essa proibição do uso de animais, o circo foi perdendo forças, parecia que ia deixar de existir circos de famílias que tinham gerações aí de mais de 150 anos de circo, acabaram fechando as portas, porque não tinha público, as pessoas não se interessavam mais pelo circo. E aí que surge o circo contemporâneo, que seriam aí essas, não é mais familiar, são profissionais, tanto ex-atletas ou profissionais formados em escolas de circo, que atuam em grandes espetáculos, como esses espetáculos do Circo du Soleil, que eu quis mostrar para vocês aí um pedacinho, né, uma reportagem sobre o espetáculo Ovo, que fala, né, de insetos, que um espetáculo conta a história de um ovo misterioso que aparece, né, na terra dos insetos e tal. E por que eu quis mostrar especificamente o ovo, sendo que existem vários? Porque ele foi produzido foi a primeira mulher a produzir um espetáculo no Circo du Soleil, e ele foi produzido pela Deborah Coker, uma grande coreógrafa, bailarina, né, e coreógrafa brasileira. E aí vocês podem ver que ela coloca a musicalidade brasileira, né, as músicas em ritmo de bossa nova, ritmo de forró, de samba, e ali com os insetos e tudo mais, aquelas acrobacias, aquele paredão, as pessoas dançando e fazendo acrobacias ao mesmo tempo, era uma característica já dela, dos espetáculos de dança dela, né, e que ela traz aí para o espetáculo Ovo. Então, o circo contemporâneo, ele vai trazer essas artes circenses que já são milenares, como as acrobacias, os saltos, os malabarismos, porém ele vai trazer isso tudo
mesclado ali, né, junto com grandes apresentações, com espetáculos que contam uma história, que fazem uso de efeitos especiais, tudo mais para atrair o público, para atrair a atenção das pessoas. E no caso, por exemplo, da Trupe Circos, que nós vimos no livro, né, também para promover a promoção social, a inserção social de jovens e adolescentes, né, para que eles não entrem para o mundo das drogas, para que eles não corram riscos ficando na rua e sejam acolhidos aí por essas escolas de circo, e isso mude a realidade deles, tá? Então, isso é muito importante para isso, para que haja mudança na realidade deles, tá bom? Bom, meninos, então, como tarefa, vocês vão assistir ao link que eu vou colocar lá do documentário sobre o bando do Olodum, e vocês vão responder, né, por que esse bando de teatro, esse grupo de teatro, por que a arte aí é importante para promover a mudança, né, da vida em sociedade, tá bom? Então, essa é a tarefa de arte de vocês. Nossa aula de arte fica por aqui.